tem como preservar a saúde física e emocional da criança só pelo fato dela estar brincando? Sim, tem. Fica nesse vídeo que eu vou citar 3 pontos que podem embasar e responder essa pergunta. Inclusive, vou também comprovar cientificamente, tá? Segundo a neurociência. Eu sou Marcos Vinícius, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Considerações iniciais. O trabalho da criança é brincar, a gente precisa deixar isso bem claro, tá? Adulto conversa, criança brinca. A gente precisa deixar isso claro porque quando essas coisas não acontecem, os efeitos colaterais chegam. A criança, ela precisa de brincar. Por isso que ela é agitada, por isso que ela só corre, por isso que ela só pula, porque ela precisa disso. É uma questão fisiológica, vamos dizer assim. Então, é difícil até de explicar porque é tão óbvio o negócio, só que as pessoas não entendem que quanto menos brincar, mais a saúde vai ser comprometida e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então vamos lá, sem enrolação, primeiro ponto. O movimento revela segurança emocional. Vou começar logo pelo emocional. Vou explicar já ilustrando, tá? Quando eu estava como diretor pedagógico, tinha uma turminha de 3, 4 anos. E aí, tava no início do ano, perguntei pra professora, e aí, como é que tá? Tá tudo bem e tal? Ela falou, não, tá tudo bem. Só que só tem uma que ela ainda tá um pouco insegura, ela tá com medo, o processo de adaptação dela tá demorando mais um pouco. Falei, ah, tá. Passou algumas horas, eu vi ela passando com a turma. E aí ela cantando uma música e tal, e aí dava um pulinho. Todo mundo saiu do chão na hora do pulinho. Só uma que não. Eu falei, já sei quem é. Cheguei pra professora, vem cá, essa daqui que você tinha falado. Ela como é que tu sabe? Eu falei, todo mundo pulou, ela foi a única que não saiu do chão. Não saiu do chão que eu falo, né? De descolar mesmo o pé, quando dá um pulinho. Ela não, ela só deu aquele impulsozinho. Então, assim, parece que é uma coisa boba, mas se você parar pra observar, você vai ver o que eu tô falando. Não só isso, os maiores também. A gente via a forma como eles subiam a escada, como eles subiam nos brinquedos, na árvore, enfim. Você vê que a criança que ela até que tá bem emocional e tal, você vai ver o jeito como ela sobe. Ela tem ousadia, ela vai, ela pega, sobe, não sei o que, se pendura e por aí vai. Uma criança que ela não tá bem emocionalmente e tem algumas coisas ali, enfim, você vai ver que a forma dela subir é um pouco mais cautelosa, um pouco mais conservadora. Ela vai pensar ali 2 vezes e tal. Enfim, ela vai subir um pouco mais devagar, até que depois ela vá pegando um pouco mais de segurança. Então, olha como é que são as coisas. É claro que ela pode melhorar, mas ela vai melhorar se tiver momento propício para isso. Porque se ela estiver de frente para uma tela, ela não vai melhorar o movimento dela. Entende? Então precisa de movimento para o corpo poder se acostumar com aquilo, pegar a ousadia, pegar a segurança e conseguir pegar um pouco desse emocional. Não tô falando que nem tudo é psicólogo, enfim, às vezes tá tudo bem e tal, e a criança tem aquilo, cada um tem seu jeito também, sabe? Tem alguns casos que é um pouco a mais, tem alguns casos que é um pouco a menos. E o próprio brincar, ele ajuda nisso. Só que tem que proporcionar. Sem isso, não tem como. Se a criança só fica sentada, ou se ela só fica, enfim, em frente à tela, simplesmente não tem como a gente ver, observar e proporcionar esse momento para ela. Segundo, o brincar ele vai fortalecer o corpo e a vontade da criança. Esse querer, esse fazer dela. Porque esse brincar livre, e aí você vai ver que cada um vai justificar, cada ponto que eu vou citar aqui, um vai justificar o outro, tá? E você vai ver que o brincar livre também é algo importantíssimo e daqui a pouquinho eu vou falando sobre ele e vou explicando melhor. Só que o que envolve nesse brincar, né? Equilíbrio, pulo, salto, essas coisas trabalham o corpo físico, o desenvolvimento do corpo físico, que é importantíssimo, principalmente se a criança tiver ali de 0 a 7 anos. O corpo físico é a parte mais importante, não a parte da psique em si. Porque é o corpo físico que vai fazer com que ela desenvolva a psique. Mas enfim, mas vamos lá. Falando de maneira genérica, tá? O brincar ele fortalece o corpo físico, tá? E a vontade da criança. Porque as crianças que elas não estão expostas a esses tipos de brincadeira com movimento e brincadeira livre, inclusive, elas estão mais propícias a ficar com falta de vontade, falta de energia, vamos dizer assim, tá? E aí isso é complicado porque como nessa fase ela precisa disso, ela meio que acumula e isso pode gerar estresse, agitação e por aí vai. E na verdade pode estar até propícia também a certas doenças, porque aquilo é como só eu vou usar um exemplo meio grosso aqui, mas enfim,
a gente precisa se alimentar. O corpo precisa ser alimentado e precisa de água. Sem isso, a gente adoece. Então, a criança, ela precisa disso. Ela precisa do brincar para que ela não adoeça. Eu sei que você deve pensar, pelo amor de Deus, caraca, vai quebrar a casa toda. Olha, eu já vi aquela criança se pendurando. Olha, misericórdia. Eu já vi minha vida passando pela vida dela. Eu sei, tá? Eu sei porque quando a gente tava também na escola, os professores, a gente também ficava um pouco preocupado, mas a gente precisa proporcionar o momento, deixar que eles corram, isso é importantíssimo. E também tem a questão também de acúmulo de energia, porque a criança precisa disso. A gente observou, eu tava conversando com algumas professoras também, a gente observou que após o carnaval, as crianças voltaram, porque normalmente quando bate férias assim, elas saem um pouco da rotina ali da escola, e depois aí vem um pouco mais agitada e depois entra na rotina. A gente está observando que o carnaval, depois do carnaval, parece que eles vieram mais agitados ainda. E aí é interessante que eu estava parando para pensar o seguinte, a necessidade de brincar e de se movimentar é maior. Tudo bem que você vai pensar, mas a criança só quer brincar mesmo. Sim, mas a gente está acostumado a lidar e a gente sabe que a gente está acostumado a observar o time das crianças. Então a gente estava percebendo que voltava do carnaval, parecia que ela não estava brincando o suficiente. Porque, como eu falei, a gente já sabia que quando eles saem um pouco da rotina, eles vêm mais agitados. Só que parece que a necessidade era maior, de querer brincar. Não era nem questão de se desorganizar, de fazer muita bagunça e tal. Era questão de mesmo de querer mais tempo para brincar. Ou seja, provavelmente esse tempo foi substituído por tela e por aí vai. Então, olha como é que a coisa está tomando forma aqui. A gente está no segundo ponto e a coisa vai tomando forma. Ou seja, eu falei do desenvolvimento do corpo físico e da vontade da criança. Isso trabalha a vontade dela estar fazendo as coisas. Isso é importante porque se você não tem vontade para a vida, meu filho, a vida te engole. Ponto 3, a imaginação e percepção sensorial. Você vai ver que agora a gente começa a fechar e é aquela questão da imaginação que eu estava falando. Sim. O que o brincar tem a ver com imaginar? Quando a criança só brinca com coisas que já estão prontas, que já são estímulos prontos para ela, ou seja, se ela está numa tela, por exemplo, as coisas já estão prontas para ela, ela não vai criar nada, ela só vai precisar seguir. Ou até um brinquedo que já esteja pronto ali para ela. Ela precisa de coisas onde ela usa a imaginação. Ela precisa imaginar as coisas que estão acontecendo ali. Então ela não precisa nem de bonecos que já tem toda uma face, uma roupa pronta. Ela não precisa disso. Uma simples coisa, ela já consegue fazer a imaginação dela fluir. E isso é importantíssimo, por isso que é o brincar livre, que no livre você também não fica, vamos dizer, ali, catalogando, querendo organizar o que vai ser feito. Você deixa por conta dela, porque ela é boa nisso, como eu falei no início. O trabalho da criança é brincar. E o que essa imaginação tem a ver? Quando ela usa a imaginação, quando ela imagina, ela não sobrecarrega o sistema nervoso. Por quê? Porque ela ativa o sistema nervoso, mas só que de uma forma que é salutar, uma forma boa. E na medida que a criança ela não usa muito a imaginação, aí sim, aí ela sobrecarrega o sistema nervoso. E isso gera irritabilidade e ansiedade, por aí vai. Como eu falei, eu vou comprovar pela neurociência. Mas deixa eu só concluir aqui. É importante, então, que ela tenha esses momentos. Por exemplo, um livro, se ela já está lendo, um livro sem imagem. Sem imagem nenhuma, deixa que ela crie a imagem. Sabe? Contou uma história para a criança, pede com que ela vai perguntar, mas como é que era? Não sei como é que era, eu não vi. Como é que seria? Deixa ela desenhar, deixa a imaginação dela fluir, deixa que os brinquedos façam com que ela possa criar, imaginar, enfim. Os blocos que ela pode criar um castelo, pode criar, imaginar que ela está fazendo diversos tipos de edifícios, sabe? Com os mesmos blocos e por aí vai. É importantíssimo para a saúde da psique nesse momento. E como prometido, eu comprovo o que eu falei agora com a neurociência. Vamos lá. Trouxe até o papel aqui. Vamos lá. Se você está gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever na página. Deixe seus comentários, sugestões, dúvidas e alguma crítica também. Pode trazer que eu vou estar dando uma atenção. Vamos lá. Olha o que a neurociência diz com relação à córtex pré-frontal, tá? Ela demonstra que é o seguinte, a brincadeira imaginativa estimula o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Olha o que os estudos também dizem. As crianças que têm tempo adequado para brincar livre, não é as coisas que ela tem, o futebol, o judô, enfim, seja o que for.
é brincar livre, tá? Demonstra maior capacidade, essas crianças vão demonstrar maior capacidade de autorregulação, olha aí, para quem tem criança com diagnóstico, tá? Autorregulação emocional e menor predisposição a problemas como ansiedade e irritabilidade. Neurociência. Vamos lá. Com relação a estresse e sobrecarga, tá, que a gente estava falando também, as pesquisas mostram que os ambientes que estimulam o brincar imaginativo, como eu falei antes, ajudam a reduzir o cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse, que as crianças também têm. Não é só os adultos, mas as crianças também têm. É porque a gente não vê. Hoje em dia, é um pouco... A gente olha assim, nossa, uma criança estressada, mas se você olhar de fato, para uns 20 anos atrás, não era comum você ficar vendo criança estressada. E hoje o que a gente mais tem, pelo amor de Deus, é o mal do século. Eu fecho falando de neuroplasticidade. O estudo revela que experiências lúdicas e criativas, criativa toda hora, né? Criativa toda hora, na infância aumentam as conexões neurais, fortalecendo a plasticidade cerebral. Enfim, eu já falei, neurociência comprovou, e é isso. Gente, proporcionem esses momentos, é importantíssimo. É como eu falo, a gente quer às vezes recorrer a profissional e o intuito aqui não é substituir o profissional, só que a gente esquece do simples e a gente tem uma maneira que a gente foi configurado para ser e a gente acaba indo na contramão dela e aí as coisas começam a dar ruim e a gente quer resolver. E às vezes as coisas simples se resolvem de maneiras simples. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo.